A máscara do falso patriotismo parece estar caindo de vez. Lula partiu para cima de Flávio Bolsonaro depois da viagem aos Estados Unidos e acusou o bolsonarismo de conspirar contra o próprio Brasil. E o mais pesado veio depois. Otávio Guedes relembrou que o mesmo Flávio, que hoje fala em combater o crime, foi o pivô da maior crise envolvendo o COAF e investigações de lavagem de dinheiro. Ou seja, quem gritava corrupção agora precisa explicar muita coisa. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país. A Polícia Federal, eu entreguei um documento para o Trump. O Brasil está disposto a trabalhar para combater o crime organizado. E vamos começar pelo seu estado de Delaware, que tem lavagem de dinheiro de brasileiro. Vamos começar por aí. Vamos começar por entregar o Ramage, que está condenado a 16 anos e está escondido lá. Vamos começar entregando o maior contrabandista de combustível desse país, o Cláudio Magno, o Ricardo Magno, quer combater o crime organizado. Me entregue os nossos que estão lá nos Estados Unidos. Não aceitamos ser tratado como moleque. Nós não aceitamos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Ao criticar a decisão dos Estados Unidos, o presidente Lula classificou Flávio Bolsonaro como traidor da pátria. Vamos ouvi-lo. Eu tive 3 horas com o presidente Trump. 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério dos Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Se ele fosse pedir intervenção para prender miliciano, eles ficavam presos lá. Vamos chamar o Otávio Guedes, do Rio de Janeiro. Otávio, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Júlia, assinante. Boa sexta a todos. Obrigada. Otávio, o presidente fazendo um discurso bastante duro, bastante incomodado, até em alguns momentos dando a entender que também levou para o lado pessoal, no sentido de que ele esteve com Trump, fez uma reunião longa, deu os documentos todos, inclusive essa questão da classificação das organizações criminosas. A gente já tinha contado que os americanos... Aliás, o próprio Lula falou, corrigindo aqui, na coletiva depois da reunião, os americanos não mencionaram isso, a gente também não. Porque o governo sabia que era casca de banana entrar nesse assunto. Mas eles levaram nos documentos que deixaram sobre o Brasil lá, levaram essa discussão também, dados sobre isso. Então, ele está reagindo de forma indefesa, né, do país, do que é o correto, né? Quem lava dinheiro para bandido, lava para político bandido. Por isso que ninguém tem interesse em fazer um grande escritório de lavagem de dinheiro. Quem é que tem interesse nesse país que o COAF seja uma estrutura parruda? Pelo contrário, toda hora tem uma crise para saber se o COAF quebra. O Flávio Bolsonaro foi o que maior crise por conta de COAF aconteceu com Flávio Bolsonaro. O ministro Toffoli presidiu o STF, paralisou por 6 meses todas as investigações que tivessem por base relatórios do COAF, porque o Flávio estava sendo investigado. Então, este país não tem interesse em criar um organismo forte de lavagem de dinheiro. O exemplo do Flávio Bolsonaro da COAF é o maior exemplo disso. 6 meses, ordem monocrática do Dias Toffoli. Ninguém investiga ninguém com base no COAF. Então, assim, é bonito, vai palanque, dizer lavagem de dinheiro, Delaware, etc, etc. Mas, gente, vai pegar governador que toma uísque com banqueiro, vai pegar ministro da Casa Civil que apresenta a lei para banqueiro bandido. Então, assim, é um país cuja estrutura política não quer que o país seja eficiente para investigar lavagem de dinheiro. Esquece. Então, esse é o ponto central. É um país que está discutindo, nem Bolsonaro nem Lula fizeram o Ministério da Segurança, por motivos opostos. Mas, então, assim, vai falar em seriedade
de combate à lavagem de dinheiro? Não, o Brasil, a elite política do Brasil não tem interesse em criar um organismo parrudo para investigar a lavagem de dinheiro. Por quê? Porque os corruptos vai ter governador, vai ter ex-ministro da Casa Civil. A gente vê nessa investigação do Master aí quem cai. Balança a árvore, cai tudo. E quem lava dinheiro pro crime, lava para político bandido também. Porra. Então, eu vou lembrar, não existe órgão que dá mais problema nesse país do que o COAF. Né? A briga, quando o Sérgio Moro foi para o Ministério da Justiça, para onde ia ficar o COAF, aí vai para o Banco Central e o STF para toda a investigação. O Flávio Bolsonaro está no centro desse escândalo do COAF. Ele é o centro. As investigações sobre tráfico de drogas nesse país ficaram paradas 6 meses por conta de um presidente da Suprema Corte. Não vou dizer que ele fez essa ação deliberada para proteger o filho do presidente, mas cuja ação protegeu o filho do presidente. Se foi intencional ou não sei, mas o resultado é que protegeu o Flávio Bolsonaro. Então o Flávio Bolsonaro agora quer falar de lavagem de dinheiro? Não dá para levar a sério. Não dá para levar a sério. Aí a gente tem que ir pro eleitoral mesmo, disputa. Agora, levar a sério? Aí, desculpa, eu não vou levar a sério, não. O discurso do Lula veio carregado de indignação. E, sinceramente, não é difícil entender o motivo. O presidente ficou revoltado com essa movimentação envolvendo setores da extrema-direita brasileira tentando criar um clima internacional contra o próprio Brasil. E quando Lula chama Flávio Bolsonaro de traidor da pátria, ele está explorando justamente essa sensação de que parte do bolsonarismo prefere jogar o país no colo dos interesses estrangeiros do que aceitar o funcionamento da democracia brasileira. E tem um detalhe importante: Lula não negou a existência do crime organizado. Pelo contrário, ele deixou claro que PCC e Comando Vermelho são terroristas para o povo da periferia, para as comunidades que sofrem na mão da violência. Só que ele rebateu a ideia de intervenção americana, como se o Brasil fosse incapaz de resolver seus próprios problemas. Aí entra Otávio Guedes com uma fala que desmonta completamente a narrativa bolsonarista. Porque quando o assunto é combate à lavagem de dinheiro, o nome de Flávio Bolsonaro aparece no centro da maior crise envolvendo o COAF. E isso não é opinião, é fato político conhecido no país inteiro. O próprio Otávio lembra que investigações ficaram travadas por meses depois das movimentações no STF relacionadas aos relatórios do COAF, justamente quando Flávio era investigado. Então fica difícil levar a sério esse discurso moralista vindo de quem passou anos atacando mecanismos de fiscalização. Essa é a hipocrisia apontada ali, porque combater crime organizado não é fazer discurso inflamado em rede social ou viajar para os Estados Unidos para pedir pressão internacional contra o Brasil. Combater crime organizado exige fortalecer instituições, investigação financeira, inteligência policial e transparência. E aí o comentário do Otávio vai ainda mais fundo. Ele diz que boa parte da elite política brasileira não quer um sistema forte de combate à lavagem de dinheiro. Porque quando começa a rastrear dinheiro de verdade, cai político, cai empresário poderoso, cai banqueiro, cai esquema inteiro. Balança a árvore e cai tudo, como ele falou. No fundo, essa discussão revela duas visões completamente diferentes de país. De um lado, um discurso nacionalista de defesa da soberania brasileira. Do outro, uma oposição radicalizada que parece apostar no caos político e na pressão internacional para desgastar o governo. E sabe o que mais chama atenção? É que quem gritava patriotismo o tempo inteiro agora é acusado justamente de agir contra os interesses nacionais. Isso tem um peso simbólico enorme. No final das contas, essa fala do Lula não foi só um ataque ao Flávio Bolsonaro. Foi um recado político direto contra uma estratégia da extrema-direita brasileira que tenta transformar disputa interna em conflito internacional. E isso pode até render manchete, mas também pode custar caro para a imagem do Brasil lá fora.